Bem-vindos ao Debate, nosso espaço dedicado ao intercâmbio intelectual e à análise profunda de múltiplas perspectivas. Hoje, nós vamos examinar a evolução e o papel fundamental da controladoria moderna nas organizações. O cenário corporativo mudou drasticamente, e a nossa discussão de hoje foca numa tensão central. Qual deve ser, de fato, o verdadeiro mandato do controller moderno? De um lado, nós temos a visão de que esse profissional deve ser um arquiteto estratégico, sabe? Alguém que integra ativamente dados em tempo real e métricas não financeiras, tipo o SEG, para acelerar a tomada de decisão empresarial. E do outro lado, nós temos a perspectiva de que o valor inestimável do controller reside, na verdade, em atuar como o guardião rigoroso e objetivo da integridade dos dados, da governança corporativa e da conformidade financeira. O foco principal deve ser proteger a organização contra vieses cognitivos e riscos operacionais. Exato. Bom, eu defenderei a posição de que o controller precisa imperativamente transcender a execução tradicional. Ele não pode ser apenas o relator do passado. Ele deve atuar como estrategista central que integra os 4 pilares da controladoria, que são gestão, informação, decisão e mensuração, para criar valor tangível usando a tecnologia para acelerar as decisões corporativas. E eu defendo que, embora essa visão sistêmica seja muito atraente no papel, a essência do controller deve permanecer ancorada na governança rigorosa. A precisão inegociável dos dados vem antes de qualquer inovação. O excesso de foco em ser um arquiteto estratégico, correndo atrás de velocidade e tendências de mercado, pode comprometer seriamente a integridade financeira e a independência que a função exige. Vamos aprofundar isso então. Quando olhamos para as organizações de ponta hoje, fica claro que o controller não pode mais ser aquele mero executor burocrático, o clássico contador de feijões que apenas fecha o mês e reporta números. A controladoria evoluiu. Ela passou a ser uma ferramenta ativa de criação de valor. O que vemos na prática corporativa, em empresas com pilares fracos ou desintegrados, são dados que não geram ação, e o resultado disso, uma gestão lenta. Decisões críticas chegam a levar 2 semanas para serem tomadas e muitas vezes acabam sendo baseadas puramente na intuição do diretor. Eu concordo plenamente que a intuição segue a um problema sério. Mas a solução não é simplesmente injetar velocidade no processo. Mas a velocidade estruturada muda o jogo. Como arquiteto estratégico, o controller resolve essa lentidão construindo os alicerces corretos. Ao dominar sistemas de Business Intelligence, o famoso BI, análises em tempo real, e integrar métricas clássicas com indicadores modernos de ESG, o controller impulsiona a empresa a tomar essas mesmas decisões vitais em apenas 48 horas. Os dados do setor nos mostram que empresas que atingem esse nível de integração observam um aumento de 40% nos ganhos e uma retenção de talento 60% melhor. O controller moderno tem que ser o motor dessa inteligência. Esses números são impressionantes, eu não nego, mas eu vejo isso de uma maneira bem diferente. O entusiasmo pela tecnologia e por essa velocidade toda frequentemente ofusca os princípios mais básicos da teoria da agência e da governança corporativa. Como assim? Você acha que buscar a integração tecnológica fere a governança? Não a tecnologia em si, mas a forma como ela é priorizada. Veja bem, a teoria da agência nos lembra daquele velho conflito de interesses entre o que os gestores querem, que muitas vezes é o bônus de curto prazo, e o que os acionistas precisam, que é a sustentabilidade e o lucro de longo prazo. O controller é, antes de tudo, o mitigador desse risco moral. A promessa de uma integração total e decisões em 48 horas é perigosa se as bases processuais não forem absolutamente sólidas. Mas as bases processuais podem ser automatizadas e aprimoradas pela própria tecnologia. Podem, mas geralmente não são antes de tentarem acelerar tudo. Vamos colocar isso na ponta do lápis. Estudos focados em governança de dados nos alertam que a má qualidade da informação causa uma perda de faturamento na ordem de 3 a 5%. Imagine uma empresa com faturamento de R$ 1 bilhão. Nós estamos falando de 30 a 50 milhões de reais perdidos.
Exatamente. De 30 a 50 milhões destruídos anualmente, simplesmente porque os dados estavam errados, duplicados ou incompletos. Buscar o chamado nível 5 de maturidade corporativa, que envolve análises preditivas, inteligência artificial integrada, decisões ultra rápidas, é um erro monumental se a organização ainda não domina as 4 dimensões críticas da qualidade da informação: acurácia, completude, consistência e oportunidade. O controller tem que proteger a empresa das armadilhas comuns da gestão, como a ilusão de controle. Sim, eu entendo perfeitamente o risco da má qualidade dos dados. Ninguém quer tomar decisões rápidas baseadas em lixo. Mas deixe-me dar uma perspectiva diferente sobre essa questão da velocidade versus o rigor. Você argumenta que a rapidez pode comprometer a precisão, mas a verdadeira eficiência nasce exatamente da estruturação rigorosa. O primeiro pilar da controladoria moderna, a gestão, não é sobre pressa inconsequente. Mas na prática do dia a dia, quando você exige uma decisão em 48 horas, a pressão muitas vezes atropela o rigor analítico. Mente, a gestão moderna estabelece uma estrutura de poder clara, cria comitês definidos e, mais importante, estabelece SLAs, os acordos de nível de serviço para a tomada de decisão. Quando nós constatamos que empresas com gestão forte tomam decisões críticas em 2 dias, isso não significa que elas pularam etapas de conformidade. Significa que o fluxo transformou dados em ação sem aquele arrasto burocrático de 2 semanas aguardando assinaturas. Isso faz sentido no papel, mas o problema estrutural permanece. Deixa eu só concluir o raciocínio da latência. Ao implementar latência de dados na casa das horas ou até minutos através de ERPs modernos, o controle ele permite que o planejamento seja vivo. O orçamento passa a responder ao mercado, em vez de ser uma peça de museu que a gente só olha no fim do trimestre. O rigor já está embutido no sistema automatizado. A velocidade é só o subproduto. Sinto muito, mas eu simplesmente não compro essa ideia de que o rigor fica magicamente embutido no sistema. A automação acelera a coleta de dados, sem dúvida nenhuma, mas ela não pode automatizar o distanciamento crítico e o ceticismo profissional que o controller deve manter. O ceticismo pode ser traduzido em parâmetros de alerta dentro do próprio sistema. Alertas não substituem o julgamento humano independente. A disciplina exige análise de desempenho e o controle orçamentário, e isso exige independência. Se o controller estiver profundamente imerso na arquitetura das decisões em tempo real, operando com latência de minutos, desenhando o próprio fluxo e sentando à mesa para decidir junto com o comercial e o marketing, ele se torna parte interessada, ele vira jogador. E o controller não pode ser jogador, ele tem que ser o árbitro. Ele perde a independência para auditar e questionar esses mesmos resultados no fim do mês. Mas ao desenhar as regras do jogo, ele não perde a independência. Ele a institucionaliza. Ele perde o distanciamento. E tem mais, a velocidade induz severamente aos vieses cognitivos. A ancoragem, que é quando nós nos fixamos na primeira informação que recebemos, e o viés de custo afundado são muito exacerbados quando os gestores são forçados a tomar decisões de alto impacto em 48 horas, mesmo com painéis brilhantes na sua frente. O controller precisa ser o freio de arrumação racional. Aquela voz chata na sala que diz, olha, vamos analisar essas variações com calma, e não o facilitador de uma cultura de urgência incessante. Eu vejo onde você quer chegar, é uma preocupação válida. Mas o controller não é engolido pela urgência se as métricas de mensuração, que é o nosso 4º pilar, estiverem corretas. Parte de ser o arquiteto não é apenas focar na velocidade, mas expandir o que nós estamos avaliando. O que me leva ao nosso 2º grande ponto de divergência: as métricas não financeiras. A integração do ESG nas metodologias clássicas. Esse é um terreno muito perigoso. Mas necessário. Tradicionalmente, um controller guardião olharia apenas para o clássico valor presente líquido, o VPL, e o EVA, o valor econômico adicionado, que foca estritamente no lucro acima do custo de capital. Mas os casos práticos do mercado atual são contundentes sobre por que o arquiteto estratégico precisa ir além.
Pense naquele caso documentado de uma transição para embalagens 100% recicláveis. Sim, eu conheço esse caso. É um investimento massivo. Exato. Uma nova regulação exigia uma transição em 3 anos, com um investimento de 100 milhões de reais. Um controller tradicional, olhando estritamente para o custo e o fluxo de caixa imediato, poderia ver apenas destruição de valor e tentar bloquear ou adiar a decisão ao máximo. Mas a análise integrada, juntando o Comitê de Sustentabilidade, as projeções de demanda do novo consumidor e os KPIs de ESG, transformou essa exigência regulatória numa oportunidade, que no fim das contas gerou 150 pontos base adicionais de margem. É um belo estudo de caso, eu não posso negar. Mas a realidade da maioria das corporações é consideravelmente mais complexa do que uma decisão de embalagem bem-sucedida. Mas permita-me dar mais um exemplo prático de controladoria no dia a dia. A escolha de um fornecedor. A decisão clássica escolheria o fornecedor A, que cobra R$ 100 por unidade. É o menor preço, ponto final. Mas o controller estratégico inclui a precificação interna do carbono nessa modelagem. Ele descobre que o fornecedor B, que na nota fiscal custa R$ 130, efetiva-se em R$ 105 quando descontamos o impacto de carbono e o risco regulatório futuro. Num horizonte de 5 anos, essa visão arquitetônica gera uma economia direta de R$ 139 milhões de reais. Sem essa integração profunda, a empresa destrói valor sem nem perceber. A integração do ESG revela a verdadeira realidade econômica do século XXI. Esse é um argumento muito bem articulado e a precificação de externalidades é fascinante. Mas você já considerou a profunda complexidade e a enorme subjetividade que envolvem a mensuração dessas métricas hoje? O mercado está padronizando essas métricas rapidamente. Está tentando. Mas, na prática, nós estamos falando de medir emissões de carbono no chamado escopo 3, em cadeias de suprimentos indiretas do outro lado do mundo. Estamos falando de medir o impacto do consumo de água em diferentes bacias hidrográficas e tentar quantificar índices de diversidade em valor monetário. São questões cruciais para a sociedade, sem dúvida, mas são notoriamente difíceis de auditar com a precisão inegociável exigida pela contabilidade gerencial. Mas o risco de não medir é muito maior do que o risco de medir com uma margem de erro inicial. O problema é o impacto no alinhamento de incentivos. A controladoria tem um mandato principal: alinhar os gestores aos interesses da empresa e dos acionistas, focando na criação de valor sustentável e quantificável. O EVA clássico faz isso com maestria empírica. É simples. A empresa gerou mais caixa do que o custo do capital empregado. Se sim, criou valor. Se não, destruiu. Mas o EVA clássico ignora passivos ambientais que podem quebrar a empresa amanhã. O EVA capta os custos reais e as multas reais. O perigo é que, quando o controller sobrepõe camadas de métricas subjetivas ao lado de métricas financeiras objetivas sob a desculpa de ser um estrategista integrado, ele oferece uma rota de fuga para gestores ineficientes. Ele pode ofuscar um péssimo desempenho financeiro e operacional, um descontrole de custos terrível, por trás de um suposto excelente desempenho em indicadores ESG flexíveis que a própria diretoria ajudou a definir. Mas o controller está lá exatamente para garantir que essas métricas não sejam manipuladas. Mas se a métrica é subjetiva por natureza, o controle se perde. O foco implacável na gestão de custos, na precificação correta de produtos e na análise da margem de contribuição não pode ser diluído. O alinhamento puro e objetivo da teoria da agência desmorona quando o sucesso é medido por alvos tão maleáveis. O controller precisa ser o baluarte da métrica irrefutável. Eu entendo o seu receio de que o ESG sirva como uma cortina de fumaça para maus gestores. Mas eu não estou convencido por essa linha de raciocínio, porque ela pressupõe que o ESG será para sempre inerentemente maleável. O movimento global é de estrita padronização. Pense na diretiva CSRD na Europa, por exemplo. Ela obriga as grandes empresas a relatarem seus impactos de sustentabilidade com praticamente o mesmo rigor de auditoria que relatam seu balanço patrimonial. O risco regulatório se tornou risco financeiro real, totalmente precificável no fluxo de caixa.
Mesmo com a CSRD, ainda estamos anos distantes de uma padronização comparável às normas IFRS da contabilidade financeira. Mas o controller não pode esperar 10 anos para começar a agir. Ao tratar essas questões apenas como problemas de relações públicas ou métricas secundárias, o controller falha em seu dever fiduciário de longo prazo. E isso nos leva diretamente ao nosso terceiro ponto central: como nós conduzimos a organização na adoção dessas tecnologias avançadas e inteligência artificial para lidar com essa complexidade. Essa é a verdadeira prova de fogo. Como implementamos tudo isso sem desestabilizar a empresa? Exato. E eu acredito firmemente que o controller deve liderar de forma agressiva esse plano de ação. As metodologias de mercado falam em empurrar a organização para os níveis mais altos de maturidade corporativa, sair do nível 1 ou 2 e mirar no nível 4, o estágio gerenciado, e a nível 5, que é o estágio otimizado. E que você chama de empurrar de forma agressiva? Significa estabelecer um cronograma claro, digamos de 12 meses. No segundo trimestre da transformação, o foco total é implementar as ferramentas de BI de ponta. O objetivo é reduzir a latência dos relatórios gerenciais que hoje demoram 5 dias para apenas 1 dia, ou até para o tempo real. Certo. E qual é o custo de tudo isso? É aí que entra a visão arquitetônica. Um investimento de, digamos, R$500 mil em tecnologia e treinamento de equipe pode parecer alto inicialmente. Mas o ROI, o retorno sobre o investimento, sendo conservador, facilmente ultrapassa os R$50 milhões. Isso devido à qualidade das decisões táticas que são antecipadas. Construir um legado de IA integrada, com análises preditivas que prevêem rupturas de estoque ou mudanças no custo de capital, é o que justifica a cadeira do controller na alta direção. Olha, esse discurso soa maravilhoso numa apresentação de slides para o Conselho de Administração, mas a minha abordagem é pautada no pragmatismo operacional das organizações reais que a gente vê todos os dias. Empurrar uma organização ativamente para os níveis 4 e 5 de maturidade sem antes solidificar o nível 2, que é o estágio repetível, e o nível 3, o definido, é basicamente construir um arranha-céu num pântano. Mas a tecnologia acelera a passagem por esses níveis intermediários. Não, a tecnologia não conserta a cultura processual ruim, ela amplifica. Esse investimento de R$500 mil é completamente inútil se os processos básicos não estiverem em perfeita conformidade. Volto a bater na tecla das dimensões da qualidade de dados. Quantas empresas você conhece que clamam para implementar algoritmos preditivos e painéis de IA maravilhosos, mas que ainda sofrem para conciliar as contas contábeis básicas no dia 5 do mês seguinte? Várias, mas o BI ajuda justamente a identificar onde está o gargalo dessa conciliação. Ele ajuda a ver o problema, não a resolvê-lo na origem. Se a base da contabilidade financeira e tributária estiver corrompida, se o controle de custos no chão de fábrica e a alocação de despesas indiretas não seguirem um rigor metodológico absoluto, qualquer painel executivo rodando em tempo real estará apenas disseminando erros na velocidade da luz. A diretoria vai tomar decisões péssimas, só que muito mais rápido. O legado do controller não deve ser entregar um software brilhante. O legado dele é a garantia irrefutável de que quando o CEO olha para um número na tela, aquele número representa a verdade incontestável dos fatos econômicos da empresa. Esse é um ponto vital, e eu concordo que a base precisa ser limpa, mas a nossa divergência está em como limpamos a base. Eu não estou sugerindo ignorar a conformidade dos níveis 2 e 3. Estou dizendo que a própria tecnologia de automação é o que corrige as falhas de completude e consistência que você tanto teme. Enquanto mantivermos processos manuais e planilhas paralelas nos departamentos, nós teremos erros humanos. A arquitetura de dados não é a cereja do bolo que colocamos depois que tudo está perfeito. Ela é um novo alicerce. É uma bela metáfora, mas na trincheira das operações, a governança humana é que define como o dado entra no sistema pela primeira vez. O vendedor que cadastra o cliente errado no ERP, o engenheiro que aloca a hora no centro de custo incorreto. A tecnologia não barra isso sem regras estritas. Mas ao construir os 4 pilares com tecnologia integrada, a gestão definindo limites sistêmicos, a informação entregando dados auditáveis automaticamente, metodologias matemáticas de decisão e mensuração com feedback contínuo,
O controller extirpa as ineficiências manuais que causam esses erros básicos. O fluxo expõe qualquer inconsistência em minutos, não 3 semanas depois no fechamento. O sistema expõe se houver alguém ativamente monitorando e questionando. O perigo real dessa narrativa moderna do controller arquiteto estratégico é que ela incentiva esse profissional a dedicar 80% do seu tempo a reuniões de estratégia corporativa, comitês de inovação e modelagem de cenários otimistas. E aí, ele delega a verificação minuciosa da conformidade para níveis hierárquicos muito juniores. Mas o valor analítico do controller sênior está na estratégia, não na conferência de linha por linha. E é nesse exato descolamento que o risco de perda daqueles 3 a 5% de faturamento se materializa. O papel estratégico é sedutor, mas o trabalho invisível de ser o contraponto racional, de sentar com um diretor comercial brilhante e contestar suas premissas orçamentárias que estão claramente ancoradas em excesso de otimismo, é o que salva a empresa da ruína. O guardião rigoroso não é um dinossauro resistente ao avanço. Ele é a âncora de sanidade dentro de uma corporação que, pela sua própria natureza humana, sempre tentará inflar resultados para maximizar o bônus de curto prazo. Bom, chegando ao momento de sintetizarmos nossas visões após essa troca densa, minha posição permanece de que a controladoria moderna é, em sua essência, um ecossistema dinâmico. O controller cumpre o seu dever fiduciário não apenas validando meticulosamente o passado, mas construindo a arquitetura tecnológica e estratégica que sustenta o futuro. Se não abraçarmos o papel de estrategista, unindo a precisão financeira, as métricas ESG que o mercado já precifica e a velocidade dos dados em tempo real, condenamos a organização à obsolescência competitiva. O valor máximo desse profissional está em transformar dados fragmentados de hoje em geração de riqueza tangível para o amanhã. Em minha síntese, eu reafirmo que a adaptação tecnológica é inevitável e necessária. Ninguém quer voltar para o papel e caneta, mas o controller nunca deve minimizar ou terceirizar seu papel primordial de contraponto racional. Ele é o protetor do balanço da companhia. A governança corporativa e a precisão contábil nunca podem ser sacrificadas no altar da velocidade institucional ou das novas tendências de gestão, por mais nobres que pareçam. A confiança absoluta dos acionistas e do mercado reside na certeza de que o controller sempre apresentará a realidade financeira crua, mitigando o otimismo e os vieses comportamentais inerentes aos gestores. E apesar das nossas discordâncias sobre o foco humano, fica muito claro, e nisso nós concordamos veementemente, que o modelo antigo de controladoria, aquele modelo lento, isolado em departamentos fechados e operando de forma reativa, está morto. Tentar gerir uma organização bilionária puramente baseada na intuição, sem o respaldo sólido de dados, é a receita certa para a destruição de valor. Absolutamente. Nós convergimos totalmente no ponto de que a implementação rigorosa de ferramentas como um ERP sólido e um Data Warehouse bem construído não é luxo, é condição inegociável de sobrevivência. Nossa divergência real não é contra a tecnologia, mas sobre qual deve ser a postura mental principal do profissional que lidera toda essa estrutura. Exatamente. A sofisticação corporativa que exploramos através dos pilares de gestão, informação, decisão e mensuração reflete a incrível complexidade da função hoje. Existem na academia e no mercado ferramentas fantásticas para balizar isso. Uma das abordagens que eu recomendo fortemente para quem nos ouve é buscar as matrizes de maturidade corporativa, como aquele famoso questionário de autodiagnóstico de 16 perguntas focado em controladoria. É um exercício excelente para líderes avaliarem com precisão o quão fortes ou fracos estão os pilares de suas próprias organizações. Com certeza, é um passo prático e essencial para colocar a casa em ordem. Compreender onde a empresa realmente está antes de decidir para onde ela deve correr é fundamental. Vale a pena que os líderes testem esses diagnósticos com muito rigor em suas próprias realidades diárias. Deixamos, então, a resposta final nas mãos de vocês que lideram essas decisões todos os dias. O equilíbrio ideal entre a arquitetura estratégica e a guarda rigorosa dependerá da maturidade do seu negócio.
Muito obrigado por acompanhar mais esta profunda troca de ideias hoje e até o próximo encontro em O Debate.